Bromélia e dengue, será que tem alguma relação? Nesse vídeo eu vou mostrar o interior das minhas bromélias, então vamos ver o que a gente encontra. Será que vai ter larvas de mosquitos? Já adianto que você vai ver algo surpreendente, então assista até o fim, porque é um vídeo muito informativo. Algumas espécies de bromélias acumulam água no seu interior, e isso é de grande serventia ecológica, pois muitos animais silvestres se beneficiam desse mini reservatório de água e eles até servem de local de reprodução para insetos e anfíbios. O fato é que essa água acumulada causa medo em muitas pessoas que ficam sem saber se mantêm as bromélias no jardim ou se desfazem delas por causa do mosquito da dengue. A bromélia em ambiente silvestre fica com o interior sempre cheio de folhas em decomposição. São folhas que caem das árvores e arbustos. Então, o ideal é que a gente sempre a cultive debaixo de outras plantas maiores, para que isso continue a acontecer no nosso jardim, pois essa matéria em decomposição transforma o pH da água acumulada em uma solução de maior acidez, e isso pode ser prejudicial a algumas larvas de mosquito, como o da dengue. Como eu sempre estou olhando as minhas bromélias para certificar que não tem larvas de mosquitos, então eu resolvi mostrar para vocês a ecologia das bromélias. Veja que essa outra bromélia está com a água até limpa, mas também tem folhas no interior e não tem larvas de mosquitos. Aqui tem até uma teia de aranha, e isso já diminui a chance de algum mosquito depositar ovos ou conseguir sobreviver após a sua fase de larva. Essa aqui tem muitas folhas, não dá nem para ver a água, e esse é um ambiente que o mosquito da dengue procura evitar, porque ele acaba se tornando uma presa fácil. E nessa bromélia ao lado, a grande surpresa. Finalmente eu encontrei essa larva de mosquito, mas não é larva de mosquito da dengue. Essa é uma larva de mosquito elefante. É um mosquito bem grande e sua larva também é um pouco maior que a do mosquito comum. Esse mosquito se alimenta apenas de néctar e seiva, e nessa fase larval ele come larvas de outras espécies de mosquitos. Portanto, essa é uma larva predadora do Aedes aegypti. Aqui o mosquito elefante sobrevoando essa outra bromélia e parece que está querendo depositar ovos. E é muito comum esse mosquito depositar ovos nas bromélias. Dá para ver que ele é bem diferente do mosquito da dengue, ele é maior e também é um pouco azulado. Então imagina se um agente que faz vistoria da dengue chegar aqui e ver a larva desse mosquito. Não vai saber que essa larva é até benéfica. Provavelmente vai querer aplicar um larvicida e vai causar um grande desserviço ambiental. Então as bromélias acabam sendo uma armadilha natural para o mosquito da dengue, devido à presença de predadores naturais, como aranhas, larvas de mosquitos maiores, que comem larvas menores, larvas de outros insetos, como libélulas. Elas também são predadoras de larvas de mosquitos. E os sapos e pererecas também frequentam esse microecossistema, e eles podem se alimentar das larvas de mosquitos. Principalmente na estação seca, é muito comum que o sapo procure uma bromélia que está pelo chão, porque essa é a forma que ele se hidrata, né? O sapo não bebe água pela boca. Então ele fica ali no interior da bromélia se banhando. Somado a esses predadores naturais, a água com acidez elevada, devido à matéria em decomposição, é prejudicial às larvas do mosquito da dengue. Em testes de laboratório, ficou constatado que em água com acidez elevada, as larvas não se desenvolvem e acabam morrendo. Em acidez moderada, com pH entre 4 e 5, as larvas do Aedes aegypti não conseguem evoluir para a fase de pupa, interrompendo o ciclo de vida. E acidez muito elevada não ocorre nem a eclosão dos ovos do Aedes aegypti. Então, tudo isso contribui para que as bromélias sejam um local inóspito para o mosquito da dengue se reproduzir. Inclusive, uma pesquisa realizada pela Fiocruz no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pelo período de 1 ano, confirmou que as bromélias quase nunca são utilizadas como local de reprodução pelo mosquito da dengue. Nos estudos, entre milhares de larvas,
cerca de 2.816 larvas coletadas em 156 bromélias, quase todas eram de outros mosquitos. Apenas 2 larvas eram do Aedes aegypti, uma quantidade insignificante. Através desse estudo e também de outros realizados em outros locais, em outros estados, já foi constatado que as bromélias não são focos de dengue, não sendo necessário removê-las por este motivo. E como vocês devem ter reparado, nessa bromélia aqui tem larvas de mosquitos, mas também não são do mosquito da dengue. Essas larvas são brancas, bem diferentes do mosquito da dengue, o formato do corpo é diferente, eu analisei bem elas, e são larvas do gênero Culex, que não apresenta risco de epidemias. Então você pode até ver larvas de mosquitos na água de uma bromélia. O mais provável é que sejam larvas de outras espécies de mosquitos que suportam níveis de pH ácidos ou larvas de outros insetos, porque definitivamente a bromélia não é um lugar propício ao mosquito da dengue. E isso tudo eu vejo aqui monitorando essas bromélias. Já são muitos anos que a gente tem essas bromélias, são muitas em várias árvores, e eu nunca encontrei larvas do mosquito da dengue nelas. Já bromélias cultivadas em varandas, essas sim necessitam de um cuidado, porque as possibilidades de aparecer larvas do mosquito da dengue são muito maiores, devido à água no seu interior estar sempre limpa e sem a presença dos seus predadores naturais. Agora diz aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Você também gosta de cultivar bromélias? Grato por assistir e até o próximo vídeo.